Pessoal, então, falando sobre a comunicação intercultural, a primeira coisa que nós precisamos entender, então, é essa questão do cristianismo global, que o cristianismo ele sofre uma mudança no centro de gravidade, do norte para o sul. Então, até 1900, a maioria dos cristãos vivia nos Estados Unidos e na Europa. De 1900 para cá, essa mudança ocorreu para o sul global. Toda vez que você ouvir falar sul global, você entenda a África, a Ásia, a América Latina e Ilha do Pacífico. Então, o que nós percebemos é que o futuro de missões da igreja, uma vez que no norte as igrejas estão fechando, liberalismo, secularismo, entretenimento exagerado e outros fatores, você observa o número de igrejas que se fecha cada ano na Europa e nos Estados Unidos. Mas também nós temos visto a migração de pessoas do sul global para o norte global. Então, a quantidade de brasileiros, latinos nos Estados Unidos, na Europa, africanos que estão indo para a Europa e Estados Unidos, asiáticos também. Então, nós acreditamos nessa parceria da Igreja do Sul com a Igreja do Norte. Mas falando aqui especificamente do Sul global, onde o Brasil está e também o Afeganistão, nós temos características semelhantes, muitas coisas semelhantes. É importante a gente observar. Quando nós comparamos com os americanos e com os europeus, nós somos muito mais próximos dos da Ásia Central do que os próprios americanos. E para eles é muito difícil, é muito mais complexo quando eles vão trabalhar com pessoas, quando eles recebem nas suas igrejas. No Texas, agora, 4 mil e poucos afegãos chegaram no estado do Texas. Então, eu morei 4 anos lá e a gente trabalhou com uma igreja que tinha refugiados afegãos, iraquianos. A gente vê a dificuldade que é para a igreja compreender as questões culturais desses povos que têm chegado nos Estados Unidos como imigrantes, né, deslocado para os Estados Unidos naturalmente ou forçadamente. Então, a gente brinca dizendo que nós somos de Marte e eles são de Júpiter. Então, aqui, uma primeira observação é que a comunicação, ela não é a comunicação com os afegãos, ela não é uma comunicação direta. Não adianta você chegar com coisas diretas, com coisas rápidas. Não adianta você chegar com evangelismo em 4 etapas. Não adianta você chegar, bater na porta e você quer aceitar Jesus? Não funciona desse jeito. Porque o tempo é outro, a forma de comunicação é outra. Nós dizemos que o azul, que representa o norte global, e também no Brasil, as grandes cidades e locais onde está ficando mais azul, né? Nós dizemos que as pessoas são orientadas por tarefas. Quem é do vermelho, e é bem vermelho, é orientado por pessoas. São orientados por pessoas. E isso faz uma diferença grande. Quando nós colocamos pessoas azuis com pessoas vermelhas, conflito, rótulo, preconceito. Nossa, como esse povo é assim, como eles são, tem que chegar perto de mim para conversar. E por que isso? Por que invadiu minha privacidade? Então, esse senso de comunidade, de relacionamento, de mesa, de bater papo, de comer e falar, de conversar, de ficar 3, 4 horas conversando, de terminar a reunião, levantar e ficar conversando na porta, de continuar a ficar no portão, de continuar dentro do carro. Ou seja, são 10 reuniões para se despedir. Nós, brasileiros, somos assim. Então, tem gente mais e mais ainda que a gente, né? Os afegãos são mais que nós. Tá? Então, na comunicação do evangelho, observa que você precisa trabalhar você não pode ir direto. Você tem que ir trabalhando com conceitos culturais, provérbios locais, histórias. Então, por isso que a Bíblia, quando a gente observa as parábolas de Jesus, são histórias para explicar a realidade para os discípulos e para as pessoas que ouviam, não é? Então, quando Jesus estava com o doutor da lei, aconteceu isso. O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Jesus não foi azul, ele foi vermelho. Ele não chegou e falou assim: olha, o próximo é todo aquele que... Segundo, todo aquele que... Não, Jesus chegou e disse: rapaz, você falou um negócio aí, eu vou contar uma história para você. Aí contou a história. Depois, no final, ele disse: olha, qual desses homens que passou na estrada de Jerusalém para Jericó é o próximo? Quem foi o próximo?
Quem que teve de misericórdia? Aí o rapaz respondeu: aquele que teve de misericórdia. Ah, entendeu? Então vai e faz o mesmo. Olha o tempo que ele levou para contar essa história. Se fosse alguém de São Paulo, se fosse alguém dessa correria da vida, ia ter uma úlcera gástrica. Nossa, coisa chata, que coisa demorada. Eu só pedi para ele falar para mim quem é o próximo, né? Conceito de ruído também muda, né? Os barulhos, os conceitos, cheiro, ruído, tudo muda, né? É importante a gente entender essas questões culturais. E aí nós precisamos o quê? Nós precisamos compreender os afegãos que chegam e, com o tempo, nós podemos ser bênção na vida deles, para que eles também compreendam a cultura a qual eles estão imersos, né? A cultura brasileira de tal região do Brasil. Cada local tem a sua forma, né? Então, é importante isso. Por exemplo, geralmente, nos contextos nossos, a gente divide numa festa, por exemplo, a gente faz tudo assim, ó, pedacinho, grupinhos e grupinhos. Geralmente, na Ásia, a gente trabalha bem a ideia coletiva, a ideia de todo mundo estar olhando para todo mundo e a diversão é para todos e está todo mundo nesse formato. Então, é muito mais o senso da comunidade do que pequenas ilhas. Conceito de fila, cada local muda. Para nós, o conceito de fila é um atrás do outro, o carro é um atrás do outro, e ai de alguém que invade a fila do outro, ai de alguém que entra. Em alguns lugares no Brasil está dando morte. Na China, por exemplo, onde eu morei, no Oriente Médio também, a fila muda. Então, esse conceito de organização é relativo. É relativo, tá? Quantos brasileiros se estressam com essas questões de fila, com essas questões, os conceitos de organização, tempo, isso aí mata, isso dá úlcera em pessoas que 7 é 7. Comigo é assim, porque a palavra de Deus, aí põe a palavra de Deus junto. Em outros lugares não é assim, né? Em outros lugares as coisas mudam. Então a gente precisa ter essa flexibilidade e no Afeganistão o conceito de tempo é outro. As pessoas, muitos não usam relógio, porque eu não vou deixar esse negocinho controlar a minha vida. Então, as pessoas vivem pelos eventos. Antes da chuva, depois da chuva, antes de anoitecer, depois de anoitecer. As pessoas não falam assim, vou na sua casa às 8 horas da noite. As pessoas falam, à noite eu vou na sua casa. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Essa questão de receber quem chega e é diferente, geralmente no Ocidente é mais difícil. O azul ali, ó. A gente tem mais dificuldade de receber quem não é do nosso grupo. Já em outros contextos, rapidamente abre-se a roda, abre-se o ambiente e fala, seja bem-vindo. É importante a gente entender o conceito de seja bem-vindo, de hospitalidade, e hospitalidade bíblica. A gente vai falar um pouco sobre isso na frente. Isso é básico. O ocidental, ele olha para o seu próprio umbigo. Ele é individualista, influenciado pelo iluminismo, extremamente pelo renascentismo. Agora, em outras partes do mundo, não passou ideias iluministas. Na Ásia, por exemplo, as pessoas são mais coletivas. Nós somos coletivos. Na Ásia, eles são muito mais. Então, essa ideia de que o que eu faço afeta a todos. Gente, isso faz total diferença. O afegão que vai chegar, o conceito de família, não é só 2, 3, é 20, 30. Porque a quantidade de filhos, o primo de primeiro grau, o primo de segundo grau. Então, o que um faz afeta a todos. Isso significa que é uma cultura extremamente relacional. São comunicadores orais. Automaticamente, fofoca também é algo muito, acontece muito entre afegãos, né? Essa questão de levar informação e aquela coisa, e dar barraco, isso é muito comum. Então, isso é importante a gente entender. Cuidado, que quando a gente fala dessas coisas, nós não estamos dizendo que uma cultura é melhor que a outra. Nós estamos só apenas... Não existe ranking de cultura. A gente só está falando que as culturas são diferentes, tá? Geralmente, quando alguém faz alguma coisa errada na cultura vermelha, a pessoa ela se sente envergonhada. Ela não se sente culpada. No azul, a pessoa se sente culpada. Aí vai buscar algo para se tornar inocente. Na cultura vermelha, as pessoas sentem vergonha.
E o fato, o que ela fez de errado, vai gerar o quê? Vai gerar a desonra do grupo. O clã está desonrado. Por isso que o clã desconecta aquela pessoa que gerou essa turbulência. Por isso que no mundo muçulmano, quando uma pessoa, onde tudo se decide conversando com o mais velho, pedindo autorização, a comunidade decide o que eu faço. E alguém foi na igreja, alguém começou a estudar a Bíblia, e aí o grupo fica sabendo. Essa pessoa traiu a família, porque não comunicou, e também traiu a religião. Então, por isso que vem perseguição, que chegam os conflitos, em alguns casos até morte, infelizmente. Então, olha para você ver como é diferente esse mundo azul desse mundo vermelho. Então, nós precisamos compreender essas diferenças, tá? O conceito de liderança também é muito importante. Essa ideia do líder, de ter alguém, por isso que o mais velho que ele fala é importante. Por isso que essa ideia de comunicação, né, de ouvir o mais velho, de pedir autorização, essa ideia da distância de poder. Na sala de aula, por exemplo, no ensino, o professor anda com um pedaço de pau. O aluno falou coisa errada, leva uma varinhada lá nas costas, né? Porque é a distância de poder. O professor, ele conhece. E aí o que acontece? Os alunos dificilmente vão questionar o professor. Por quê? Porque se eu levanto uma questão como aluno e esse professor não consegue responder, eu gerei uma instabilidade. O professor vai ficar com a face, caiu a face. Esse conceito de constrangimento é fortíssimo nessas culturas. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Não fazer muitas coisas você não faz na frente das pessoas. Né? Como, por exemplo, comunicar o evangelho. Não se faz na presença de outro muçulmano. É um homem com homem, mulher com mulher, 1 a 1. Não dá para você dificilmente trabalhar com comunidade na hora que você comunicar o evangelho, por causa dessas questões. Por quê? Porque a hora que um deles, você está evangelizando alguém, na frente de outro muçulmano, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai contar para o líder ou para o líder tal o que está acontecendo. Então, você vai gerar um problema para aquele que ouviu o evangelho. Aí você vai encontrar com ele de novo, ele não vai querer encontrar com você porque ele agora foi orientado a não conversar mais com você sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, essa ideia geral. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre a ideia da cultura do povo que a gente está conhecendo. É tudo novo para nós, né? A Beth e o Fabian vão nos ajudar bastante com a experiência deles. Mas é importante, se nós queremos fazer a diferença na vida dessas pessoas, nós precisamos o quê? Se tornar parte do dia a dia delas, entender o que está acontecendo, a cultura, bater papo, esse relacionamento, essa questão de tempo, de estar tempo junto. E outra coisa, quando eu falo de tempo, eu não estou falando de colocar numa sala da aula, aí já fiz a minha tarefa, já ensinei, estou trabalhando com ele, estou dando aula de português, né, que é uma das ferramentas mais efetivas hoje, a gente está com eles, é ensiná-los a falar a língua, né, e conhecer a cultura brasileira. Então, essa ideia de estar junto é mais do que isso. Durante a semana você está com a pessoa. Não é somente você ter um encontro, beleza, não é aquela coisa de um encontrinho. Essas pessoas vêm de um contexto que elas são extremamente relacionais. Elas batem na sua casa para não fazer nada, não tem pauta. Não tem pauta. Estar junto é estar junto. Eu gosto de você, então não vamos fazer nada juntos. Então, precisa pensar um pouco disso, né? O Hall, ele desenvolveu um diagrama que é simples, chamado diagrama do iceberg. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que na cultura que a gente quer aprender, então você está ali no meio dos afegãos, da comunidade afegã, 10% a gente consegue ver. 10% da cultura, os costumes mais fáceis de observar, porém, grande parte das questões culturais do dia a dia, da cosmovisão desse grupo, nós não conseguimos. É aquela parte do iceberg. 90% está submerso. Então, nós precisamos o quê? Quando nós estamos com eles no dia a dia, fazendo parte do dia a dia deles, fazendo as perguntas inteligentes, nós começamos ao quê? A entender aquilo que está no invisível ali, porque não adianta ficarmos na superfície e tirarmos conclusões do que deve estar na profundidade, o que está na profundidade desse iceberg, a parte invisível. Não adianta ficar em cima tirando conclusões de baixo.
Então, eu queria encorajar vocês a mergulhar mesmo, a ir aprendendo, caminhando com eles. Essa ideia de conhecer os detalhes, como eles pensam, qual é o processo de pensamento deles, como que funciona a questão de humor, questão de limpeza, os estilos de liderança, tantas questões que a gente não consegue só ficando por cima da cultura. Então, orar a Deus, pedindo a Deus que Deus nos dê, sabe, esse desejo, que Deus dê graça para a gente cair sabe, para que as pessoas olhem para a gente, puxa, eu quero caminhar com essas pessoas. Eles são cristãos, mas eles são diferentes dos cristãos que eu ouvi falar. Que cristão é assim, assado, é pecador, e gosta de pornografia, e gosta não sei do quê. E aí a gente vê que é interessante a gente entender tudo isso, né? O Hall, ele diz que quando nós entramos na nova cultura, observamos somente os primeiros comportamentos. Passando mais tempo na nova cultura e com intencionalidade, se nós não formos intencionais, não vai. Crenças mais implícitas, valores e padrões de pensamento que ditam o comportamento serão descobertos. Com o tempo, nós vamos entendendo como que faz uma festa de aniversário, como que é um funeral, como que funciona, como eu falei, essa questão de humor, como que funciona a cabeça deles, o raciocínio deles. Já sabemos que eles comunicam não diretamente, eles comunicam de outra forma. Então, quando você diz para ele, você quer fazer tal coisa? Se ele falar não, pode ser não. Não pode ser sim. Não pode ser sim. Bom, outra coisa importante que eu queria compartilhar aqui, que não podemos julgar a nova cultura baseado somente no que vemos quando primeiramente entramos nessa cultura. Nós somos doutores em fazer isso. Geralmente, nós rotulamos. Não gostei daquela pessoa. Olha do jeito que ela entrou na igreja, olha o nariz empinado dela, já não gostei dela, já não bateu o santo, não deu química. A gente usa umas sentenças, né, como essas. E então, precisamos gastar tempo para conhecer, relacionar, conhecer a história dessas pessoas, interagir com essas pessoas. Somente aí nós podemos começar a compreender mais e mergulhar nos 90%. Bom, eu quero falar mais um pouquinho aqui, para abrir para a gente conversar. Dentro dessa ideia de cultura de vergonha e honra, primeiro a gente precisa entender que os missiólogos cristãos, eles identificaram 3 respostas ao pecado. O que significa? Quando eu peco, eu sinto culpa. Ou, quando eu peco, eu sinto vergonha. Ou, quando eu peco, eu sinto medo. E aí nasceu alguns grupos culturais que nós classificamos como culpa e inocência, vergonha e honra, medo e poder. É óbvio que nós não temos tempo aqui de descrevermos detalhadamente cada um desses tópicos. Eu vou me falar um pouco mais da vergonha e honra, porque a maior parte dos afegãos que chegam, 99,9%, de uma cultura, eles são de cultura vergonha e honra. Mas é importante a gente saber também sobre culpa e inocência um pouquinho, e a questão de medo e poder. Então, rapidamente, eu vou passar aqui sobre a cultura de culpa e inocência. Então, a cultura de culpa e inocência tem mais a ver com americanos, europeus e com brasileiros de grandes cidades que são mais azuis do que vermelho. Né? Então, assim, quando eu peco, quando eu faço algo errado, eu sinto culpa. E aí eu preciso ir num tribunal, eu preciso conversar, verificar uma forma de ser inocente, de estar inocente. Então, se nós pegarmos a terminologia do tribunal, nós vamos diante do juiz, o juiz dá uma pena, temos o advogado de defesa, o advogado de ataque, e aí, dependendo da penalidade, eu cumpro essa pena e estou inocente. Então, se você observar, a maior parte dos folhetos evangelísticos que nós usamos, traduzidos dos Estados Unidos, ou da Europa, a maior parte vem dos Estados Unidos, eles são de uma estrutura dessa forma. É uma ideia de que existe um advogado, vamos chegar diante de um tribunal, o juiz. Essas são terminologias de culpa e inocência. Geralmente, as culturas, as pessoas onde prevalece culpa e inocência, são pessoas que tendem a ser mais individualistas, olhar para o seu próprio umbigo. O relacionamento, a comunicação é orientada por tarefas. Não é orientado não tem orientação por pessoas. São pessoas que o 7 é 7, 7 não é 7,20. Geralmente, culpa e inocência é uma cultura
que foi influenciada fortemente pelas raízes iluministas. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, depois, na hora de conversar, talvez fique um pouco mais claro. Cultura de vergonha e honra, já não. A cultura de vergonha e honra, quando eu faço algo errado, eu sinto vergonha. Eu estou envergonhado. E eu gerei um constrangimento para o meu grupo. Eu desonrei o grupo. E esse grupo vai me desconectar. Então, nós estamos falando de uma cultura em que eu fui desconectado. E agora eu preciso restaurar a minha honra. Como que os japoneses, como que os coreanos e os chineses, eles fazem para restaurar a honra diante de um fracasso? Muitos se matam. Assim eu resolvo o problema. Agora, os árabes, o pessoal na Ásia Central, geralmente eles resgatam a honra, às vezes com a própria violência. Aquela coisa de mexer com a minha filha. Vai todo mundo lá porque agora é na peixeira. Muito parecido com a ideia sertaneja. O sertanejo é muito próximo dessa cultura de vergonha e honra que a gente está falando aqui. Né? E no interior aqui de São Paulo também tem muito disso. Antigamente era mais forte ainda. Mexeu com tal coisa, mexeu com meu amigo, fez não sei o quê. Vai ali, vamos restaurar a honra perante a comunidade. Né? E por último, existe uma cultura, gente, de medo e poder. Olha que interessante. Se eu erro, se eu peco, eu tenho medo. Significa que eu preciso agora buscar alguma coisa para os espíritos. Eles estão zangados comigo. E agora eu preciso procurar um homem poderoso, um benzedor, um imã no islamismo, ou alguém místico, para poder fazer a reza, fazer alguma coisa e amenizar as forças do mal ou as forças espirituais, porque elas podem acabar com a minha vida. Então, existem partes no mundo que as pessoas são muito orientadas por essa cultura. Agora, o que eu quero dizer é que, na verdade, não existe um local com 100% de culpa, 100% de vergonha, 100% medo. O que nós estamos falando é que existe uma mistura. E eu já digo de antemão para vocês que os afegãos, a cultura que prevalece para eles é uma cultura de vergonha e honra e medo e poder. Essas aqui, ó. Essa aqui, ó. Ops. Essa cultura, essas duas. Vergonha e honra, medo e poder. Então, a gente já sabe que envolve vergonha, envolve essa questão de comunicação oral, de conversar, de mesa, de tempo. Não importa, 3 horas, 4 horas, 5 horas, chegar 1 hora atrasado, sem problema, de boa. Né? O conceito de atraso, o conceito de pontualidade muda, são relacionais, querem estar juntos. Comida. O que une essas culturas é comida. Comer. É óbvio que tem que ser uma comida, né? Tem que ser, depois vocês vão ouvir falar da comida halal. Não é qualquer comida que os afegãos comem, eles são muçulmanos. Então, carne de porco, algumas coisas derivadas, eles não comem. Então, a gente precisa saber a comida certa para dar para eles. A Vivian, a Beth e o Fabian, eles vão conversar com vocês sobre isso. E na cultura de medo e poder, é o medo do sobrenatural. São muçulmanos e são místicos. São muçulmanos e são místicos. Então, tem muito misticismo no Islã do Afeganistão. Por exemplo, caiu uma panela no chão, já acha que são os djinns, os gênios, os demônios. Qualquer coisa, eles têm medo. Então, eles precisam o quê? Precisam de uma proteção. Às vezes usam patuá, às vezes vão num homem poderoso, ele lê um texto do Alcorão, faz uma reza, manda você... Eu conheço casos de pessoas que pegam o Alcorão, escreve algumas coisas do Alcorão num papel, põe num copo, faz um chá de letras do Alcorão e manda a pessoa beber e está protegido. Né? Então, toda essa questão mística é importante. É um Islã místico. É um Islã extremamente folclórico. Nós chamamos de Islã popular ou Islã folclórico. Então, é uma mistura da vergonha e da cultura. Então, basicamente, são informações que nós precisamos entender essa diferença que existe entre nós, que somos de uma cultura o brasileiro, prevalece culpa, inocência e também vergonha. Em primeiro lugar é culpa, em segundo lugar vergonha. Nós temos essa questão da vergonha também. E um pouquinho dessa questão do medo, depende do lugar do Brasil que estamos.
Aqui no interior de São Paulo, nas cidades interioranas do Brasil, geralmente culpa e vergonha. Nas grandes cidades, também culpa e vergonha, só que uma porcentagem menor de culpa e mais de vergonha. Então, eu vou parar por aqui e vou abrir para a gente conversar um pouco sobre esse blá, blá, blá aqui que eu compartilhei com vocês. Vamos conversar um pouquinho. Depois eu quero dar o espaço para o Fábio e para a Beth. Eles já estão né? No grupo? Já entraram? Já. Ótimo. Então, eu estou aberto para a gente conversar um pouco sobre isso, essa importância do azul e do vermelho. Acho que a gente vai sofrer um pouco, gente, tá? Essa adaptação, mas eu estou prevenindo vocês. Cuidado com o rótulo, cuidado que nem sempre o que você está vendo é realmente. Eu sempre digo que se nós não está aqui, se nós, a palavra-chave é isso aqui, ó, óculos cultural. Pedir a Deus que nos ajude para a gente poder pegar o nosso óculos cultural e a gente tirar ele e colocar o óculos o mais afegão possível, para a gente poder entender essas pessoas, para a gente poder servir, para a gente exercitar a compaixão, exercitar a hospitalidade bíblica. A hospitalidade bíblica, a melhor definição que eu vejo, é preparar o lugar para o outro. Esse meu lugarzinho aqui, cabe mais um. Não importa como ele é. Não importa se ele é cheiroso ou se ele é fedido. Não importa se ele é branco ou se ele é preto. Não importa. O importa é que essa mesa que foi preparada para receber é onde eu entendo que é a hospitalidade bíblica, aonde eu vou suprir as necessidades físicas e espirituais. Uma cultura que é extremamente relacional, que gosta de estar junto, de conversar. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque a pessoa mais importante da mesa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que transforma. Nós dependemos dele, né? Nós não estamos sozinhos. Então, é esse conceito de hospitalidade bíblica que eu entendo. Acho que saiu disso, a gente deixa de ser igreja relevante. Compaixão, ternura, né? Hospitalidade bíblica, e está aberto ao que nós estamos fazendo aqui hoje. Conversar sobre uma cultura e aprender mais sobre eles, e é uma escola, é uma universidade que não tem fim, né? Esse aprendizado cultural. E existe uma linguagem que ela é internacional, que é o amor. Quando nós exercitamos o amor bíblico, todas as pessoas, em algum estágio da nossa caminhada, eles vão entender, eles vão perguntar, eles vão questionar. É o momento que a gente tem de compartilhar por que a gente é assim e os outros não são, né? Perguntas. Eu fui bem narrando corrida de cavalo, tá bem rápido por causa do tempo. Eu te perdi um tempinho lá antes. Então, você vai ter oportunidade de conversar mais, mas eu queria pergunta. Gente, é muita pergunta ao mesmo tempo. Um de cada vez. Eu não consigo. É muita pergunta. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem? Tudo. É Gina, né? Isso. Você tem previsão? Você está falando de onde, Gina? De Curitiba, Paraná. Ah, legal. Muito bom. Você, por acaso, tem previsão de quando vão chegar os afegãos que nós estamos esperando aqui no Paraná? Você está sabendo de alguma coisa? Parece que eles estão com problema. Acho que nem Jesus sabe. Acho que depois a Beth a Léa vai estar dando algumas orientações sobre isso, porque é uma questão de dependência de documentação. A gente fica vendido da Silva, porque nós aguardamos as documentações, mas o pessoal vai estar conversando. Esses detalhes logísticos, acho que vai ter algum momento aqui que o pessoal vai estar conversando, mas eu não sei se o Prado vai estar também junto com a gente aqui, mas acho que vai ter alguma informação com relação a isso.
Mas nós estamos acompanhando, né? Vendo o que está acontecendo. As pessoas estão... O que eu sei é que tem muito na entrevista. Já na etapa da entrevista, para a entrevista, né? Então, foi feita a aplicação online e agora estamos aguardando esse avanço. É um processo lento, foge das nossas mãos. A gente vai chegar simplesmente no... Quem é muito ligado a controle... Ixi, primeira aulinha. Você vai receber um telefonema e os afegãos estão lá no aeroporto. É só ir lá buscar. Então, é assim, né? E até pela questão dos deslocamentos forçados, né? No caso dos refugiados, a gente sabe que depende de N fatores que fogem muito das nossas mãos. Então, essa flexibilidade, essa tenacidade vai ser muito importante para a gente, sabe? Tem hora que a gente tem que engolir aquele negócio, guardar o revólver. Ai, meu Deus, estou fora do controle, meu Deus do céu. Me ajuda para não morrer. Então, a gente... esse meu tempo que eu morei na Ásia me ajudou muito isso, sabe? Eu sou engenheiro, a minha primeira formação é engenheiro, eu sou de exatas. Então, foi um aprendizado grande viver na África, Oriente Médio, sabe? Sem marcar encontro com as pessoas, a pessoa chega 2 horas depois, chegar e te dar um beijinho e nem desculpa. O desgramado nem para falar desculpa, cheguei atrasado, porque o conceito de atrasado é outro, né? Então, tem hora que dá vontade. Tinha dia lá na Ásia, na China, no Iraque também, dá vontade, sabe? Você passar por cima dele e dar uma ré, sabe? Aí você para, você vai orar, fala, oh, Deus, me ajuda. Aí depois Deus vem com bálsamo, né? Aí você vai... Mas tem hora que cansa, é normal. Eu ouvi falar que a mulher afegã, depois a Beth vai falar, porque eu ouvi falar que a mulher afegã, ela entra na casa, acho que a Beth que falou, você faz amizade, as mulheres, né? Ela entra na casa, ela olha as coisas, ela abre para ver o que tem, entendeu? Olha que maravilha. E aí, eu me lembro que na China, a gente tem uma parte da China que é bem Ásia Central. A parte oeste da China, é o povo Uigur. Eles são túrquicos, parecido com os afegãos e os ãos, né? As pessoas entram no elevador, elas olham a bolsa sua. Você fez no supermercado, elas olham, elas abrem a sua bolsa. Elas pegam a bolsa, abrem a bolsa. Olha para aquilo ali e fala assim, quanto custou isso aqui? Né? Quanto você ganha? Qual é o seu salário? Não é? Então, são coisas que a gente tem que aprender, né? Porque lembrar que as respostas nossas não precisam ser diretas. Nós somos azuis. Eles são vermelhos. Nós não precisamos dar sim, sim, não, não. Nós não precisamos. Jesus não explicou para o doutor da lei quem era o próximo. Ele contou uma história. Então, vai ser maravilhoso. Vai ser um exercício muito legal para nós. Da gente lidar com culturas diferentes da nossa. Oi. Oi, Jefferson. Suane falando, tudo bem? Oi, Suane. Beleza. Então, eu tenho conversado com os afegãos já faz algum tempo, né? Desde o começo. Desde o começo. Da escuta, né? Isso, eu estou coordenadora da escuta empática. Então, eu percebo que no começo, quando eu estou tendo as primeiras conversas com uma família, normalmente é o homem, né? Porque a maioria que fala inglês são os homens e não as mulheres. E aí, agora a gente está tentando mudar um pouco isso, porque algumas mulheres estão aparecendo e alguns voluntários homens estão entrando na escuta empática para eu realmente conseguir focar só nas mulheres e em outras coisas, né? Mas eu percebi uma coisa que os homens, eles são meio rudes, né, com a gente. Então, eu tive sempre que ser muito firme com cada homem que chegava. É claro que depende, tem os homens muçulmanos e tem os homens cristãos, né? Então, a minha percepção desses públicos, para os homens muçulmanos, eles eram muito mais agressivos do que os homens cristãos, mas assim, muito mais. Então, a gente teve alguns episódios até com uma outra pessoa que também está na escuta empática, desses homens colocarem culpas
nas costas dela que não são reais, né? Do tipo, você fez a gente perder o nosso tempo, se a gente morrer aqui a culpa vai ser sua, e falando dessa maneira, bem agressiva. E já as mulheres eu percebi sempre que elas sempre foram muito mais carinhosas e amorosas, muito mais sensíveis, né, para falar comigo, tal. Eu sou uma pessoa muito grossa quando precisa ser, né? Eu sou bem, como eu posso falar, firme, mas no sentido assim, olha, vem com calma comigo para eu poder ir com calma com você. E eu percebi que sendo firme com esses homens, eles de alguma maneira eles começaram a me respeitar, né? Então tinha alguns ali que me ligavam 20 vezes por dia. 20 vezes. Eu tive, agora que nessa reunião, eu tive que sair 3 vezes, porque a cada vez que me ligam, o meu áudio fica baixo, né? E claramente, né, por mais que ainda seja tarde da noite lá para eles, eles ainda me ligam. Então, assim, eu percebo que os homens são muito mais desesperados do que as mulheres. Então, teve dia que eu tive que desligar o meu Wi-Fi para não receber para não receber ligação, desculpa, mesmo mandando mensagem, mesmo escrevendo, eles queriam falar, e tinha dias que eu não podia falar, enfim, então são algumas percepções que eu tenho tido, né, dessas Legal, semanas. muito bom, Sônia, obrigado, pessoal, por compartilhar, e realmente essa percepção, ela está certa. Quando a gente vê essa situação, primeiro lembrar de uma cultura em que o homem presta relatório para a sociedade. Essa cultura de vergonha e honra é ele que presta. Quem vai na mesquita é ele. Em alguns lugares, mulheres não vão. Em alguns lugares, as mulheres ficam separadas num canto da mesquita e tem lugares que a mulher nem vai. Então, quem presta, quem dá cara na sociedade, se acontecer qualquer coisa na família, é o homem que tem que prestar. E aí, na cultura afegã, tem a questão também, e é parecido com outros países também, em que a mulher ela não pode sair sozinha. Os afegãos eles passaram muitos anos assim. Então, tem que sair com um filho mais novo. Se é um menino, vai com o menininho. O menininho de 5, 6 anos, ele tem mais autoridade como homem do que a própria mãe dele na rua, né? Interessante essa questão, porque essa a posição, o status da mulher em algumas partes, no mundo muçulmano, infelizmente é assim, em alguns lugares onde há mais fundamentalismo islâmico, aí se torna pior ainda. Então, as histórias de sofrimento, as histórias bárbaras que a gente vai ouvir, que nós vamos ouvir dessas mulheres, e é interessante, porque o número de conversões, quando a gente compara, a conversão acontece mais com as mulheres do que com os homens no mundo muçulmano. Porque a mulher ela foi programada para ter filhos e cuidar da casa. Então, muitas delas se convertem, e aí os discipuladores que conhecem a cultura, as discipuladoras, sabem muito bem disso. Então, ela consegue se manter debaixo dessa questão. Eu tenho amigos, por exemplo, que se converteu e ela vai fazer compra. Ela vai sair para fazer compra em algum lugar, não é no Afeganistão, mas é no norte da África, bem fechado também, em que ela vai fazer compra. Um dia ela vai na segunda, outro dia ela vai na quarta, tal, e ela passa antes da casa da discipuladora para ser discipulada, para estar orando com ela. Rapidinho ela vai, compra e volta para casa, porque o marido ainda não se converteu, né? Então, isso é o que a Sônia falou, é verdade. Então, essa questão do homem, ele presta, então, a posição da mulher, eles colocam mesmo, né, infelizmente, o status da mulher nesses locais. Então, essas pessoas vão chegar feridas, né? O Stefano também, o Landowski. Stefano Landowski. Fácil, hein? Deixa eu falar seu nome. Abre um pouquinho, abre o fone para nós aí, Stefano, por favor. Abri. Stefano Landowski, isso aí. Origem Stefano polonesa. Landowski. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a tua disponibilidade com essa causa, com a causa cristã, sobretudo, e trazendo para nós esses ensinamentos, essas, sobretudo, experiências, que são muito, muito válidas, né? Eu, só para recordar, eu sou filho, neto, digo eu, de um refugiado.
Meu avô veio para cá, uma época em que a Polônia foi repartida entre a Prússia, a Rússia e a Áustria, e ele, na verdade, veio com todos os documentos escritos em russo, mas ele era polonês. E durante 123 anos, a Polônia ficou sob domínio desses 3 países. Então, não convivi muito com ele, porque eu era pequeno, mas o que minha mãe conta, a forma, a dificuldade que ele enfrentou aqui, um polonês que esperava aportar em São Francisco da Califórnia, e por um erro de compra de passagem lá, intencional ou não, veio em São Francisco do Sul, aqui no Brasil. Enfim, a vida de um refugiado não é fácil. Eu quero enaltecer esse aspecto que você falou, e que nós, brasileiros, assim, somos muito imediatistas, não é? Enquanto que, pelo que eu sinto, essa cultura é a cultura da espera, da conversa. Agora mesmo a Spam deu seu testemunho de que várias e várias vezes telefonam, e eu lembro do ensinamento da minha mãe que dizia: para você conhecer alguém, Jefferson, é preciso comer um saco de sal. Por quê? Um saco de sal é alimentação aos pouquinhos durante muito tempo da tua vida. Senão nós ficamos na superficialidade, nós ficamos apenas no preconceito, e isso afasta tudo. Uma questão que eu tenho assim essa dúvida. Nós devemos nos entendê-los, não é? E até certo ponto ter uma adaptação para com eles. Mas a Swami deixou bem claro, não é? Se ela, como mulher, e eu vejo hoje aqui tantas mulheres participando efetivamente, e assim é que deve ser, que eu entendo, se elas não puserem uma barreira, não é? Vai prevalecer essa cultura deles lá. Então, eu pergunto para você, eles também estão sendo preparados? Não é que isso seja falta de amor, falta de compaixão, mas é de uma questão, talvez até prática, não é? Eles não têm, assim, também um aprendizado no sentido de saber como é que nós somos, o que nós fazemos e que não fazemos por mal, isso ou aquilo. E, por último, quando você fala nesse relacionamento, né, entre medo e poder, e onde nós sabemos que todo-poderoso para nós é Deus, eles têm um entendimento assim que o Deus dele é o Deus todo-poderoso que pode resolver as coisas deles? Então, são 2 perguntas que eu faço e agradeço mais uma vez a você. Beleza, muito boa sua colocação. A primeira pergunta, eles não são preparados. Na verdade, a cosmovisão deles, o mundo que eles vivem, o planeta deles é esse. O conceito de certo e errado, o conceito de homem e mulher, do status, o conceito que por exemplo, o filho, né? Como que se corrige o filho nessas culturas? Todo mundo pode bater no filho. Quer dizer, na escola, professor, então, corrigir, né? Todos esses conceitos, eles foram definidos naquele sistema deles, né? Na cosmovisão deles. Então, os conceitos de certo e errado, todas as coisas que eles vivem, eles vão sair agora desse mundo e chegar num outro mundo que é tudo diferente. Aí o nosso papel de também compreendermos isso. Primeiro, compreendermos, né? E aí também nós temos o papel de ajudarmos nessa questão. Muitas coisas que o conceito, eles precisam entender que eles chegaram num outro planeta e as coisas funcionam de outra forma. Então, não estou dizendo que eles têm que continuar do jeitinho que eles são lá. Não, agora eles estão no Brasil. Agora, é fato que muitas pessoas, eles não sabem, nós não sabemos aqueles que vão permanecer no Brasil, né? Ou se vão para outro local, o Brasil vai ser apenas um local de passagem, e outros, eu creio que Deus vai direcionar, que eles vão permanecer no país.
Então, com o tempo, nós podemos fazer essa diferença na vida deles. Agora, no caso, você colocou bem da questão das mulheres, né? A primeira regra básica é que as mulheres lidam com mulheres e os homens lidam com homens. No caso da Suane na escuta, ela está ali resolvendo, está apagando incêndio, está naquela coisa toda relacionando. No dia a dia, o contato é homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque a mulher é vista. Só para vocês terem uma ideia, lá no Afeganistão, uma das coisas que ajudou bastante o fundamentalismo do Talibã foi o fato de mulheres, do Talibã, prometer mulheres para as pessoas. Por quê? Porque a cultura é a cultura do dote. O dote, você paga o dote, e nem sempre as pessoas têm dinheiro para pagar. Eu gosto daquela muçulmaninha lá, e aí eu vou pagar o dote, custa tanto. Mas o Talibã fala, não, a gente pode fazer um negócio para você aí, e facilitar o dote e tal. Então, muita gente foi comercializada essa questão. Então, não é tão fácil para as pessoas que moram em regiões mais rurais levantar o dinheiro para o dote. Então, o Talibã usou isso também para divulgar sua teologia fundamentalista e as ações também. Então, essas pessoas elas vivem debaixo dessas questões. Então, mulher, em muitos países da Ásia, mulher é essa situação. Por que os orfanatos, em muitas partes da Ásia, estão cheios de mulheres? Há lugares que a mulher, ela não é força no campo. Essa mulher, se eu tenho uma filha, com 12 anos ela já vai casar. Então, ela não vai ser, ela vai morar com a família do homem, né? Então, ela vai ser força agrícola, não é tão forte assim, mas vai ser força lá na casa do outro. Então, em muitos locais na Ásia, acontece essa questão de abandono. Quando a menina fica na casa, ela é colocada num patamar, culturalmente, ela já é de um status inferior. O Islã, dentro da interpretação islâmica, existem situações em que, num tribunal, por exemplo, a mulher ela tem metade do peso de um homem. A voz da mulher é metade. É preciso 2 mulheres para um homem. Na questão de testemunho contra aquele homem e tal, para vocês entenderem isso. Em alguns lugares está mudando isso, ok? Em alguns lugares, só que nós estamos falando de Afeganistão. A coisa é, dentro do mundo muçulmano, nós estamos falando de 50 anos lá para trás, né? O negócio está bem pior do que em outros países muçulmanos. Em alguns outros países já tem feminismo, já tem mulheres. Agora, no Afeganistão, existe uma mudança com relação ao Talibã de 20 anos atrás, né? As mulheres elas já estão se colocando numa posição mais assim defensiva, né? Elas não estão mais quietinhas. Algumas delas estão. Eu não sei aonde vai isso. Depois o pessoal o Fábio vai poder falar um pouco mais sobre isso. Então, com relação a essa pergunta, a outra com relação a outra foi com relação a... Que mesmo, Stefano, a segunda pergunta foi... O papel, assim, de Deus, porque você falou que eles recorrem até lembrei. Entidade do Shah lá, feito com palavras do Alcorão, né? Mas um Deus maior que resolva as coisas deles. Tá. O conceito, eles vêm com um conceito de Deus bem diferente do nosso. Quando a gente diz que Deus é amor, na verdade, para eles não tem muita lógica isso. No Islã, Deus ele é somente transcendente, ele está distante. Deus ele não é imanente, ele não é Emanuel, ele não é Deus conosco. O que Deus existe um abismo entre o Deus e a humanidade. No Islã, Deus ele está sempre sentado no trono, ele é todo poderoso. O conceito de predestinação é fatalístico. Existe uma palavra em árabe chamada maktub, está escrito. Uma vez que está escrito, não tem como mudar. Então, eles acreditam num Deus que não ama da forma como o Deus da Bíblia ama. Por exemplo, o Deus do Islã, ele ama somente as pessoas que são seguidoras. Ou seja, o que é Islã? Islã significa submissão a Allah. E o que significa muçulmano? É aquele que se submete a Allah. Então,
se você se submete exatamente ao que Alá falou e aquilo que Maomé falou, você, né, você é uma pessoa que eu vou amar. Esse é o conceito de amor. No Alcorão não existe o conceito de amor ágape. Dos 13 tipos de amor que tem no Alcorão, não há nenhum deles ligado a ágape. Al-mahabba, em árabe, né? Em persa nós vamos aprender com os que virão aí, que falam bem o Dari. Então, a primeira coisa, esse Deus não é pai. Paternidade não existe. Esse Deus, a crença que o muçulmano tem em Deus é uma crença de um absolutismo, de uma unicidade absoluta. O que é isso? Só existe Deus. Inclusive, quando a pessoa vai se converter ao Islã, ele tem que falar a seguinte sentença, em 2 sentenças, né? La ilaha illallah, não há Deus e sim Alá, não há outros deuses, somente Alá, vírgula. Wa Muhammad Rasul Allah, e Maomé é o mensageiro de Alá. É uma religião que prega o Deus e prega o mensageiro de Deus. É aí que complica bastante para nós. Porque na estrutura islâmica, toda lei, sharia, todas as leis islâmicas que acontecem é em função do Alcorão, que é aquilo que Deus mandou, e aquilo que Maomé fez e falou. Na prática, os muçulmanos eles seguem mais o que Maomé falou do que o que Deus falou. E aí, quando você estuda a vida de Maomé, aí é complicado, porque você vai ver um monte de coisa. Inclusive, o fundamentalismo e o radicalismo se baseiam naquilo que Maomé fez nas batalhas, no final da vida dele, para reconquistar a cidade sagrada de Meca. Então, tem muito sangue, muita coisa. Então, gente, é muito complicado falar do islamismo, que é uma religião diabólica, que engana, que cega, e não misturar com o muçulmano. Ainda? Não misturar com o muçulmano. Muçulmanos são pessoas que estão cegas por causa da estrutura religiosa e que Deus ama. Esse é o grande erro que nós cometemos. Nós colocamos os dois no mesmo pacote e aí temos dificuldade de amá-los. O Islã é uma estrutura religiosa diabólica que a gente tem que odiar mesmo. Odiar tanto que a gente precisa comunicar o evangelho para os afegãos muçulmanos, para que eles realmente entendam quem é Jesus. Jesus ele não é somente um profeta, como prega o Islã. Ele é um homem muito respeitado no Islã. Ele é uma pessoa que curou, que ressuscitou mortos. O Alcorão diz sobre ele. Mas, com relação à questão de salvação, eles não acreditam que um homem precisa morrer por causa de outro. Porque no Éden, o que Adão e Eva fez foi só um deslize. Eles não computam como pecado. Então, nós temos que construir essa caminhada. E essa caminhada a gente constrói numa jornada com eles. Eles têm que confiar em nós. Nós podemos contar as histórias bíblicas. Quais as melhores histórias? Nós temos as histórias de Adão e Eva, quando Deus mata um animal para cobrir a vergonha deles. Olha a primeira ideia de sacrifício. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, e os muçulmanos acreditam nisso, embora eles acreditam que seja Ismael, mas não vamos falar do filho, mas vamos falar do elemento importante, que Deus envia o cordeiro. Lá no Moisés, Deus orienta o pessoal para matar um animal, para colocar o sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passar, então nós estamos falando de sacrifício. Nós estamos falando de um Cristo lá no Antigo Testamento. Para depois nós mostrarmos, quando João Batista vê Jesus, vai batizar Jesus, e fala, olha quem está chegando. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Então, essa é uma outra história, acho que é um papo bom para a gente ter depois, sobre essa questão de algumas abordagens que nós podemos ter na comunicação do Evangelho com os muçulmanos. Mas eles são relacionais, eles vão escanear a gente, o scanner deles é de alta resolução, eles vão observar o nosso dia a dia, eles vão observar, eles vão ver. Gente, vocês vão ter surpresas, assim. Por isso que é importante pedir a Deus, Deus, me ajuda para que a minha caminhada com os meus amigos, as minhas amigas afegãs sejam
seja bênção, que eu possa ser bênção na vida deles. Sabe? Que eles possam olhar, que eles vão comparar os brasileiros A e brasileiros B, aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus e aqueles que não seguem. E eles vão perguntar isso. Poxa, me falaram que era assim, 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 mas você é diferente. Por quê? Aí ele levantou a bola, aí